Minha mãe e minha irmã estavam comemorando o aniversário de 90 anos do meu avô. Meu marido se inclinou e sussurrou: Peguem suas malas. Temos que ir para casa agora. Finjam que nada aconteceu. Achei que ele estava exagerando até que ele trancou o carro e disse: Algo está muito, muito errado. 5 minutos depois, liguei para a polícia. Eu não vi a maioria das pessoas lá há anos, algumas há 5 anos, outras mais. Algumas eu tinha certeza de que nunca tinha visto. Alguém me entregou uma taça de champanhe de plástico. Um garoto passou correndo com um prato de papel como se estivesse dirigindo. Cadeiras dobráveis, lanternas de papel, música suave tocando no alto-falante Bluetooth de alguém. Todos os detalhes de uma simples festa ao ar livre. Divertido, um pouco estranho. Deveria ter sido bom. E não foi durante a primeira hora. Fiquei em pé perto da mesa de comida, fingindo me importar com os espetinhos de uva. Meu marido, Roger, estava ao meu lado, segurando uma taça de vinho branco, olhando para a multidão com um olhar frio, como se quisesse ir embora sem dizer uma palavra. Minha mãe estava relaxada, abraçando todo mundo, enxugando lágrimas, passando batom com um lenço de papel. Papai estava sentado perto da churrasqueira, reclamando do tempo como se fosse um insulto pessoal. Minha irmã, Nathalie, não estava em lugar nenhum. O marido dela ria sozinho de algo de que ninguém mais ria. Esta era a casa do vovô, mas não parecia mais pertencer a ele. Ele a construiu depois de fazer fortuna. Não era chamativa, mas era grande o suficiente para que as pessoas cochichassem sobre a fortuna que ele tinha feito. Todos moravam ali agora: mamãe, papai, irmã e o marido dela. Provavelmente havia espaço. Tínhamos vindo de Londres no dia anterior. Eu perguntava há anos quando poderia voltar, e a resposta sempre era vaga. Não era uma boa hora. O vovô não estava bem. Talvez no ano que vem. Então, nesta primavera, mamãe disse: se você realmente quer vê-lo, volte para o aniversário dele. Eu acreditei. Pensei que talvez mamãe estivesse amolecendo, que aquela era a coisa certa a se fazer. A festa estava em andamento quando o levaram para fora em uma cadeira de rodas, com o cabelo penteado para trás, vestindo um suéter do qual eu vagamente me lembrava. As pessoas aplaudiram como se ele estivesse andando em um tapete vermelho. Fiquei ali paralisada. Ele parecia forte, forte demais. O rosto sereno, o olhar ausente, como se estivesse ouvindo uma música que ninguém mais reconhecia. Assim, ele não respondeu. Disse a mim mesma que era só a idade. Mamãe sussurrou em seu ouvido, e ele não disse muito mais. Foi difícil. Assenti como se tivesse entendido. Mamãe ergueu o copo e começou um brinde com uma voz trêmula, fazendo com que parecesse mais sobre ela do que sobre ele. 90 anos de sabedoria, amor e tolerância, disse ela. Ele construiu uma família. Ele nos deu esta vida. Alguns dos convidados soluçaram. Uma mulher atrás de mim murmurou: que lindo. Roger não bateu palmas. Vi seus olhos fixos no vovô, ou melhor, no homem na cadeira de rodas, como se estivesse tentando memorizar cada ruga. Roger? Perguntei suavemente, empurrando-o delicadamente. O que houve? Ele não respondeu. Apenas continuou a observar o homem. Roger, disse ele novamente, inclinando-se. Pegue suas malas. Temos que ir agora. Finja que nada aconteceu. E o zombie? Você está brincando. Ele não riu. Seus olhos não piscaram. Pegue suas malas. O que você está dizendo? Sorria. Entre em casa. Faça as malas. Olhei para ele atentamente. Roger, o que está acontecendo? Ele virou a cabeça lentamente, finalmente olhando para mim. Algo está muito, muito errado. Minhas mãos estavam frias. Virei-me para olhar para o vovô. Ele não se mexeu. Suas mãos estavam nos braços da cadeira como enfeites. Você está falando sério? Perguntei. Roger não respondeu. Ele já estava em casa. Eu o segui escada acima. Ajustei o zíper da minha mochila às pressas. Meu coração batia forte. Minha boca estava seca. Pensei: se ele estiver errado, a vergonha é dele. Se não estiver, estávamos fora. Ninguém nos parou ou olhou para nós. No carro, Roger abriu a porta do passageiro, como um cavalheiro em filme de espionagem. Entramos. Ele trancou a porta.
Então, agarrou o volante e disse: Esse não é seu avô. Eu costumava pensar que talvez estivesse imaginando coisas. A diferença, a maneira como as coisas eram entre mim e minha irmã. Talvez eu estivesse sendo sensível demais. Talvez eu estivesse sendo exigente demais. Talvez eu estivesse procurando motivos para me sentir abandonada. Continuei me dizendo isso até Nathalie completar 18 anos. E a família foi como um Titanic se despedindo quando ela ficou do lado de fora da porta com sua mochila e uma bolsa de estudos integral. Mamãe chorou como uma alma penada. Você não precisa ir, implorou ela. Nós daremos um jeito. Fique mais um pouco. E eu, 2 anos atrás, quando completei 18 anos, meu pai me entregou minha mala com um aceno de cabeça. É hora de crescer. Você é adulta. Vá construir sua vida, disse ele. Não houve abraços, nem lágrimas, nem ajuda para fazer as malas. Não estou amargurada. É sério. Saí de casa, fui para a faculdade e vivi a minha vida. Mas a sensação de ser rejeitada como uma convidada de honra enquanto minha irmã era implorada para ficar me assombrava. O engraçado é que a faculdade não era uma opção. Eu sabia que tinha que ir. Não porque alguém me obrigou, mas porque eu precisava de um motivo para ir embora. Meus pais não me deram um centavo, nem me perguntaram o que eu estava estudando. Meu avô me ajudava em segredo. Ele mandava dinheiro a cada poucos meses, apenas o suficiente para o aluguel, comida e quando eu estava fraca. Sem complicações, sem lições de vida, apenas um cheque dobrado e uma carta com caligrafia trêmula. Espero poder ajudar. Orgulhosa de você. Ele estava lá desde que eu aprendi a falar, meu avô ao meu lado. Ele me pegava no colo, me contava histórias em um tom que guardava segredos. Fazia brinquedos de madeira, me ensinou a usar uma plaina quando eu ainda usava sapatos de velcro. Ele cheirava a cipreste e chá de hortelã-pimenta. Na época, eu sentia como se ele me tivesse só para ele, que eu era sua neta favorita. Talvez fosse. Mas a vida separou todo mundo. A universidade virou trabalho. O trabalho virou Roger. E de repente, a vida nos colocou em Londres. Não uma fuga dramática. Apenas oportunidade, trabalho, timing e talvez, honestamente, alívio. A distância torna as coisas mais fáceis. Fácil ignorar o fato de que meus pais raramente ligavam. Fácil fingir que o silêncio era apenas uma diferença de fuso horário. Fácil não sentir o vazio depois de cada conversa com Nathalie. Apesar da nossa natureza amigável, mantivemos contato. E-mails de férias e algumas chamadas de Zoom. A última vez que falei com ele foi por videochamada. Ele parecia mais velho, mas ainda esperto. Perguntou sobre meu trabalho. Perguntei sobre o jardim. Ele brincou sobre os esquilos comendo os tomates. Isso foi há 3 anos. Depois disso, as coisas se acalmaram. Pedi para ele conversar, e minha mãe disse que ele estava dormindo, cansado ou muito fraco. Finalmente, minha mãe parou de responder. Achei que era normal. Idosos precisam de um tempo para se isolar. Algo estava errado. Não insisti mais. Eu tinha uma vida, um emprego, um marido. Disse que não era nada pessoal e que estava sendo gentil e educadamente deixada de lado. Então veio o convite de aniversário, ou melhor, a permissão. Se você realmente quiser vê-lo, disse minha mãe ao telefone, para o aniversário de 90 anos dele. Não hesitei. Comprei os ingressos naquela noite. Esperava que significasse alguma coisa. Achei que faria diferença, que eu voltaria. Então, entrei em uma festa onde não conhecia ninguém, pisando em solo estrangeiro, percebendo que aquele lugar não me pertencia, se é que algum dia me pertencera. Agora eles viviam como uma família de verdade. Eu era apenas uma visitante. Disse a mim mesma que era só minha imaginação, que eu estava vendo fantasmas, que eu estava sendo sensível demais. Então, Roger se inclinou e disse: Pegue sua mala. Não era minha imaginação. Ficamos sentados no carro como se tivéssemos cometido um crime. Ou escapado de um crime. Eu não sabia dizer. Roger segurava o volante, esperando uma reação. Suas mãos estavam brancas. Fiquei paralisada enquanto afivelava o cinto de segurança, mas não estava totalmente abaixado. Tudo parecia irreal. Quer dizer que não era meu avô? Perguntei. Ele não olhou para mim. Quer dizer que não era seu avô?
Olhei para ele como se ele tivesse dito que a torta era feita de urânio. Ele disse: um imitador? Tipo o Scooby-Doo. Não a máscara. As orelhas dele eram diferentes. Pesquisa. Oral has? Roger finalmente olhou para mim. Você não entendeu. Eu me lembro tão bem dos rostos das pessoas desde criança. Eu conseguia desenhar alguém que vi uma vez na estação de trem em 2009. Não esqueço um rosto ou uma orelha. Aquele não era seu avô. Meu estômago se derreteu. Eu queria rir, mas não do tipo feliz. Do tipo alto e quebrado, como cair de um penhasco. Levei as mãos ao rosto. Tentando reacionar. Quem então? Quem poderia substituí-lo? Roger olhou para a casa. Seu tio. Me perguntei. Ele se parecia com ele quando era jovem, disse ele. Eu disse que sim. Mas isso foi há muito tempo. Ele não estava na festa. Não disse uma palavra. Além disso, ele usava óculos e barba. Talvez um leve disfarce. Não muito. Mas suas orelhas eram diferentes. Roger, eu disse, eu sei que não estou imaginando coisas. Ele assentiu. Pressionei minha testa contra o vidro. Sua respiração embaçou o vidro. Meu coração batia tão forte que ia explodir no meu peito. Eu não queria acreditar nele. Queria voltar a me sentir como uma estranha na casa. Uma filha secreta rejeitada pela família. Essa versão era muito mais segura. Onde está meu avô? Roger não respondeu. Onde está meu avô? A pergunta me percorreu como uma febre baixa. Tudo girava. Os cumprimentos confusos, as lágrimas, a lista de convidados vazia, o jeito como me mantinham longe. O jeito como ele não falava, o jeito como me mantinham longe dele. Não falo com você há 3 anos. Deixei escapar. Roger desviou o olhar. O quê? Engoli em seco. 3 anos. A última vez foi pelo Zoom. Ele parecia cansado. Mamãe disse que ele estava doente demais para falar. Toda vez que eu ligava, ele dizia que estava descansando ou que teve uma noite difícil. Achei que estava exagerando. Agora não tenho certeza se estava mesmo gritando em vão o tempo todo. Você deveria ligar para alguém, disse Roger. Olhei para ele. Você quer dizer à polícia? Ele assentiu. Se estava errado, não estava. Fiquei parada, sem respirar. Imaginei o rosto da mamãe quando eu fosse embora. O sorriso forçado que não encontrou seus olhos. O leve balançar de cabeça dela, como se eu fosse um estranho em sua vida. Vou estragar tudo, sussurrei. Vitória, Roger disse suavemente, não é sua culpa. Peguei o telefone pesado. Didous Mexeram Natila. Então liguei. A polícia chegou mais rápido do que eu esperava. Eles estavam vestidos casualmente, com roupas leves. Conversaram conosco do lado de fora do carro. Tentei contar-lhes, de forma breve e razoável, sobre as minhas suspeitas de que alguém se estava a passar pelo meu avô. Não sabia onde ele estava e senti-me muito estranho. Fizeram perguntas calmamente, como uma armadilha, embora não fosse. Depois entraram em casa como se estivessem a entregar uma encomenda. Sentei-me lá fora e observei. A festa não parou imediatamente. Ninguém entrou em pânico. O desastre não foi causado por gritos ou correrias. Pior ainda, tudo pareceu desligar-se, desaparecer como se o botão da realidade tivesse sido virado para baixo. Os convidados ainda seguravam os copos, sorriam, mas os seus olhos ficaram vazios, os ombros tensos. A polícia começou a separar as pessoas e a fazer perguntas. Vi uma pessoa a falar com a mãe, que parecia ter acabado de engolir álcool falso. Ela reagiu, acenando com as mãos, abanando a cabeça. A sua boca falava rapidamente. As suas mãos não tocavam em ninguém, nem mesmo no meu pai. Ele ficou sozinho, olhando para os arbustos como se procurasse uma resposta. Vi-os a falar com a pessoa na cadeira de rodas. Ela não disse nada. Pediram para ver os seus documentos. Minha mãe entrou em casa para pegar alguma coisa, mas não mudou nada. Os policiais se abaixaram e continuaram a fazer perguntas em voz baixa. Mantenham uma expressão séria e profissional. Uma pessoa se levanta e sai. A outra fica. Finalmente, a pessoa no carro olha para cima, diz algumas palavras e acena com a cabeça. A história não acabou. Um policial se aproxima do carro e pergunta se podemos manter contato. É o vovô. Pergunto.
Ainda estamos verificando. Mas você sabe a resposta. A pessoa não responde diretamente. Entraremos em contato em breve. Então ele sai. Fico sentada ali, sentindo o peso de cada segundo sobre mim. Onde está o vovô? Onde está o vovô? Naquela noite, meu telefone toca. Mãe, por que você fez isso? Não consigo dizer se é um grito, um choro ou até mesmo um berro. Por que você chamou a polícia com a sua família? Você se acha melhor do que nós porque é casado longe. Você não entende nada. Fizemos o que tínhamos que fazer por ele, por todos. E você? O que você fez? Tentei falar, mas não consegui. Você não entende. Você não vivenciou. Então, o que você fez? Onde está o vovô? Silêncio. Então, de repente, o telefone ficou mudo. Na manhã seguinte, a polícia chegou ao hotel. E eu estava prestes a desmaiar. Não porque tivesse medo deles, mas porque ainda esperava que Roger estivesse imaginando coisas, enxergando as coisas errado, exagerando. Mas eles não vieram me prender ou interrogar. Vieram me dizer que meu avô havia morrido. Por 3 anos. Eles conversaram baixinho, profissionalmente. Um deles falou a maior parte do tempo. O outro me encarou como se esperasse que eu fugisse. Disseram que a família havia relatado o ocorrido voluntariamente. Ele morreu em março de 2022 de causas naturais. O corpo havia sido enterrado em segredo. O caso está sob investigação, aguardando a verificação da autópsia. As palavras deles eram como gotas de chuva caindo em uma porta trancada. Eu ouvia, mas não conseguia absorvê-las. 3 anos. E enviei um cartão de aniversário. Sugeri uma videochamada. Perguntei-me se o tinha deixado irritado por estar ausente. Ou se ele estava apenas cansado, confuso, doente demais para falar. Não, ele tinha ido embora. Não me contaram, não contaram a ninguém. Não me lembro do que disse à polícia. Talvez tenham perguntado se ele estava com dor. Eles não sabiam. Perguntaram se a pessoa na cadeira de rodas era meu tio. Eles assentiram. Eu queria gritar, ou me espatifar, ou me enfiar num buraco e nunca mais sair. Em vez disso, eu disse: obrigada. Como uma boa filha, uma tola educada. A notícia se espalhou pela internet por dias. Primeiro, houve rumores, postagens no Reddit, blogs da cidade. Então, um vídeo apareceu, uma saudação de aniversário, minha mãe enxugando lágrimas, meu avô fingindo ouvir, aparentemente real. A pessoa na cadeira de rodas estava morta havia 3 anos. A família dele deu uma festa de aniversário para o impostor. As redes sociais fizeram o que quiseram. Zombaram, especularam, destruíram a família. Não li os comentários. Li apenas os primeiros 20 e depois desisti. As pessoas me chamaram de tudo. Cúmplice, narcisista, filho ingrato, que deveria ter deixado a família em paz. Aquele que tem uma opinião. Então veio a ligação do advogado. Não da família. O advogado do meu avô. Vitória, tentei entrar em contato com você muitas vezes. Ultimamente. O vovô deixou os bens dele para você. A casa, o negócio, o fundo, tudo. Olhei para o chão, para o pequeno desalinhamento dos azulejos da cozinha. Sua voz era suave. Não é segredo. Ele contou para sua mãe, suas irmãs, anos atrás. De repente, tudo ficou claro. As mentiras, os segredos, as festas falsas, a pessoa na cadeira de rodas. A família não apenas o escondeu, como me escondeu. Se ele morresse, os bens seriam meus. Se eu não soubesse, eles poderiam morar na casa dele, gastar o dinheiro dele, fingir que eu não existia. Liguei para minha mãe. Não sabia o que queria, uma resposta ou um pedido de desculpas. Ela atendeu imediatamente. Seu filho ingrato. Como ousa? Sua voz tremeu de raiva. Não de tristeza, nem de vergonha, mas de fúria. Você chamou a polícia para dentro de casa, difamou a família. Você não entende nada. Você foi embora. Abandonou sua mãe e agora voltou a ser um herói. Tentei falar. Ela me repreendeu, não me deixando falar. Onde você está? Onde você está? Eu interrompi. Silêncio. O que aconteceu com ele? O que você fez com o corpo dele? Ela disse friamente. Você não pode perguntar. Agora não.
Eu perguntava todos os anos. Ela mentia. Nós o protegemos. Protegemos você. Uri. Era um riso seco e entrecortado, como algo se quebrando sob pressão. Proteção não. Rubble. Então ela desligou. Nas semanas seguintes, a investigação progrediu lentamente, depois rapidamente. Houve depoimentos, entrevistas, ordens judiciais. Finalmente, a autópsia confirmou a história da família. O avô morreu de causas naturais enquanto dormia. Sem ferimentos, sem veneno, sem violência, apenas o fim tranquilo da velhice. Chorei pela primeira vez desde que a polícia chegou, porque finalmente pude lamentar sua morte sem suspeitas. Mas a falsificação e o dinheiro ainda estavam lá. As acusações incluíam omissão de declaração de óbito, ocultação de informações, recebimento de dinheiro sem permissão e roubo de identidade. A família não foi para a cadeia. Eles foram colocados em liberdade condicional. Rigorosa, monitorada de perto. Qualquer irregularidade resultaria em prisão. Meu tio, o dublê, recebeu uma sentença separada e cooperou com a investigação. Também foi colocado em liberdade condicional. Quanto a mim, fiquei com a casa e todos os bens. Não eram enormes, mas o suficiente para explicar por que eles tiveram que fingir por tanto tempo. Eu não os demiti. O tribunal fez isso. Eles foram embora discretamente. Sem desculpas ou sequer um olhar nos olhos. Mamãe deixou um bilhete na mesa da cozinha. Você é sempre bom em pegar coisas que não são suas. Eu queimei na pia. Na primeira noite aqui, sentei-me na cadeira dele. Abri uma garrafa de vinho e coloquei os pés em cima da mesa. A casa estava silenciosa, ainda com cheiro de madeira polida. Eu não me sentia mais feliz, vingada ou com raiva. Apenas abandonada. Pela primeira vez, não me sinto uma estranha. Não tenho contato com meus pais nem com minha irmã. Nenhuma mensagem, nenhuma palavra. Às vezes me pergunto se fui longe demais. Às vezes me pergunto se não fui longe o suficiente. Me diga o que você acha. E se quiser ouvir mais histórias como esta, inscreva-se e toque o sino.